Mateus capítulo 14, nós vamos ler dois versículos, o versículo 28 e o versículo 29. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. O texto começa contando a história de Pedro, junto com os seus companheiros, os 11 discípulos, e eles estão num barco, no meio de uma tempestade, no meio da madrugada. Deus aparece andando sobre as águas. Deus, pastor? Você falou Deus? Sim, falei Deus, porque Jesus é Deus. Algumas pessoas não entendem isso. Vem pro Lírio Play, eu vou explicar para você. Terça-feira tem estudo bíblico, toda terça-feira aqui. A gente não fica divulgando não, mas você pode vir, é o Lírio Play. Cai para dentro. Cai para dentro que quer aprender, vem. O professor é bom, o professor é PhD dos PhD. O nome dele é Espírito Santo. Eu só fico aqui só falando. Agora, o texto diz que Jesus está andando sobre as águas. E os discípulos ficam apavorados. As mocinhas gritam. O texto diz, e gritaram, é um fantasma. Imagina um monte de homem gritando dentro de um barco, com medo de fantasma. E alguém diz, eu acho que é o Senhor. E Pedro diz, Senhor, se és tu. Cara, ele sabia quem era Jesus. Ele já tinha visto Jesus fazer muito milagre. Ele já tinha visto Jesus curar, libertar. Ele já tinha visto muita coisa. Multiplicar, pegar água e transformar em vinho. Nós vimos aqui na hora da aula do Lírio Play como é complexo, né? Passei um vídeo pessoal aqui, como é complexo isso. Um cientista explicando como que faz para transformar água em vinho. E ele diz, é possível. Um cientista explicando, ele diz, é possível. Você só precisa pegar a água, né? Pegar a água, quebrar lá as moléculas, fazer um não sei o quê. E ele fala, e aí você precisa de uma fisão nuclear, que é usar a energia de todas as estrelas que você vê no céu. E a energia disso você vai fazer a água transformar em vinho. Ele falou, é simples, né? Para Jesus foi simples. Agora, Pedro, ele sabia que se fosse realmente Jesus, e Jesus falasse, vem, ele ia conseguir. Eu aprendo já uma lição aqui. Quando Jesus falar com você, faz, que dá certo. O problema é que nós não estamos mais ouvindo Jesus, cara. O problema é que a gente fica, como eu falei, a gente fica ouvindo pessoas na internet que a gente não sabe da vida delas, que a gente não conhece o testemunho delas. Você não sabe o que esses caras fazem. Se é Jesus que está falando, vai acontecer. Quantas profetadas eu já não recebi? Quantas? Ah, Deus vai fazer. Irmão, chave. Quem já recebeu a chave aqui? Quem já recebeu alguma vez uma chave na mão? Já recebeu chave, não já? Já recebi chave também. Rapaz, recebi um molho de chave. Você vai nas vigílias da vida aí, você recebe chave a vigília inteira. Aí quando o diabo vem, você faz o quê? Enfia a chave nele, né? Não é verdade? Aí o diabo fala lá, ele, né? Que nem ele quer saber de conversa. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então essa chave aí não serve para nada. Porque se Deus fechou, essa chave não abre. Mas se Deus abriu também, ninguém fecha, aleluia. Então nós precisamos aprender a olhar para Jesus e viver o que Jesus tem para nós e obedecer Jesus. Agora, vamos continuar o texto. Versículo 29, Jesus disse, venha, aleluia, oh glória. Simples assim. Jesus fala, então vem. Senhor, se é o Senhor, então permita eu ir. Vem. Ele fez uma prova e Jesus falou, vem. E agora é a hora. E Pedro
descendo do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Pronto, simples assim. Simples assim, Jesus falou, vai acontecer. Se Ele não falou, não vai acontecer, não adianta. Até porque a vontade dele é soberana. Tem muita gente querendo fazer coisas que Jesus falou que não vai fazer. Tem muita gente querendo que Jesus faça coisas que Jesus não vai fazer. Jesus arranca esse vício de mim. Não, Jesus fala assim, não vou arrancar não, é você. É você que tem que descer do barco. É você que tem que dizer não para o diabo todos os dias. É você. Quantas vezes, pastor? Todas essas horas, em todos os momentos do dia. Tem gente achando que vai chegar aqui na igreja, eu vou orar e o vício vai sair. Não funciona assim não, guerreiro. Não funciona assim não. Mas não mesmo. Porque amanhã o mesmo capeta que faz você fumar, faz você beber, faz você cheirar, vai voltar amanhã. E eu não vou estar lá para colocar a mão na sua cabeça. Então é você dizer não. Tem muita gente querendo que Jesus cure, e Jesus não vai curar nessa vida não, Ele quer levar. É verdade. E o Pai Nosso nos ensina que seja feita a tua vontade. É a vontade dEle, aonde? Na terra como no céu. É a vontade dEle que prevalece. Então, se Jesus está falando no seu coração que é não, é não. Mas se Ele falar vem, é vem. Se Ele falar pode vir, e vai dar certo, apesar de absurdo. Mesmo que absurdo. Quando Pedro diz, deixa eu ir até o Senhor, a lei da física não explica isso. Não tem como. Porque hidrogênio você não pega com a mão. Oxigênio você também não pega com a mão, não tem como segurar o oxigênio. E água nada mais é do que hidrogênio, oxigênio elevado à segunda potência. Só sei falar isso, só não sei mais nada. Mas, e eu acho isso mó barato também, porque a gente não consegue explicar. É engraçado isso, a gente não consegue explicar a água. A gente não consegue explicar a água. O ser humano não conhece o oceano. Há cientistas, a maioria deles concordam com isso. E eles dizem que o ser humano conhece mais do espaço do que dos oceanos. A gente conhece mais o que está fora da terra do que o que está aí dentro, aqui embaixo. E a terra é nada mais, nada menos que 70% de água. E a gente não conhece. E tem gente querendo conhecer Deus. Você não sabe, querendo explicar a Deus. Você não consegue explicar nem você. Agora, quando Deus manda, o impossível acontece. Porque Pedro começa a andar em cima de oxigênio e hidrogênio. E ele sai andando, por quê? Porque Jesus falou, pode vir. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você fala, minha vida não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito. Minha vida espiritual nunca mais será como antes. Talvez você viveu coisas incríveis em Jesus. Talvez você foi uma pessoa muito usada por Deus. Talvez você fez coisas inacreditáveis aos olhos dos seres humanos, capacitados pelo Espírito Santo. E hoje você está parecendo um barco encalhado. Mas Jesus está falando para você, se eu falar vem, pode vir que acontece um milagre. Talvez para as pessoas seu ministério está sepultado. Talvez para as pessoas a sua vida espiritual está sepultada, não tem mais jeito. Talvez para as pessoas o seu casamento não tem mais jeito. Talvez para as pessoas a sua vida mesmo, a sua vida profissional não tem mais jeito, pode mudar de área. Mas se Jesus falar pode caminhar, você pode caminhar que dá certo. Porque quando Jesus fala acontece, aleluia. Mistura o aplauso com glória a Deus, com aleluia, senão não vale nada. O que Pedro fez naquela madrugada foi algo que nós chamamos como furar a bolha. Já ouviu falar sobre isso? Não precisa colocar o tema ainda não. Já ouviu falar sobre isso? Furar a bolha? Alguém falou, já ouviu isso? Olha, fulano furou a bolha. Quem já ouviu esse termo? O que é furar a bolha? A bolha significa que está todo mundo dentro do mesmo ambiente. Está todo mundo vivendo o mesmo sistema. Está todo mundo vivendo a mesma coisa. Não sai daquilo.
Mas alguém furou a bolha, alguém saiu, alguém mudou. A Lírio Parelheiros, por exemplo, ela tem furado a bolha. Ela furou a bolha nessa região. Porque cultos de semana, cultos na semana, tradicionalmente em Parelheiros, nos seus 197 anos de história, a igreja não enche. Os pastores durante a semana, eles têm que inventar um monte de coisa. É isso que acontece aí. É o que eu falei das campanhas, dos negócios. Os pastores têm que inventar um monte de coisa atrativos, trazer gente de fora para pregar. Tem que trazer o pregador X, o pregador Y, porque senão a igreja, as pessoas não vão para o culto da semana. Porque há uma cultura, ou pelo menos havia uma cultura, de que culto bom é o culto de domingo. No culto de domingo a banda tá completa. No culto de domingo os louvores são animados. No culto de domingo o pastor vai trazer aquela palavra que para a semana ele nem pregou na quinta-feira, na sexta-feira, porque aquela é a palavra de domingo, a boa. E aí vem a Lírio e com um lema diferenciado: todo culto é um grande culto. Todo culto é um grande culto. E a mesma excelência que é feito o culto de domingo é feito o culto da semana. E hoje a Lírio Parelheiros enche mais no culto de sexta-feira do que no culto de domingo. As pessoas diziam: não dá certo fazer um culto em Parelheiros numa sexta-feira, 8 da noite, não dá certo, porque as pessoas estão vindo do trabalho, estão vindo cansadas, elas vão para casa, elas estão querendo só descansar, elas não querem saber de igreja. Tem gente aqui que fica almejando chegar sexta-feira para estar na presença de Deus. Eu sou uma delas. Eu não vejo a hora e se eu estiver viajando qualquer coisa, eu paro tudo. Me desculpe, eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar na Amazônia, na África, onde quer que eu esteja, lá em Israel, onde quer que eu estiver. Na hora do culto de sexta-feira, eu vou estar lá no online, lá cultuando mesmo à distância. E não é aquela coisa de falar assim: não, eu posso assistir amanhã porque está gravado. Ou seja, nós furamos a bolha. Nós fizemos algo diferente. Nós estamos vivendo algo diferente que nunca se viveu antes. É furar a bolha. Quando que na nossa ainda temos, escutem isso, em Parelheiros nós ainda temos uma cultura de não acadêmicos. É uma cultura de 30% que fazem ou que concluem a faculdade. 30%, nós fizemos uma pesquisa na nossa igreja, já está na hora de fazer outra. Fizemos uma pesquisa em 2021, acho que foi isso. E foi constatado naquela época que 30% da igreja tinha faculdade, tinha formação superior. Outros 40% tinham completado o ensino médio. E 30% não tinha concluído o ensino médio. Dos 30% que fizeram faculdade, apenas 5% tinham pós-graduação. Ou seja, fizeram mais um pouquinho. Então nós ainda temos uma cultura de que pessoas que não são formadas. Mas isso está mudando. Você pode furar essa bolha. Quantas pessoas aqui, quem aqui foi a primeira pessoa na sua família a se formar na faculdade? Quem aqui foi a primeira pessoa na família? Olha a quantidade de gente aí. Quem aqui, ninguém é formado na família? Tem ninguém ainda que é formado em faculdade na família? Levanta a mão para mim, por gentileza. Ninguém é formado lá. Tem uma galera aí. E aí? É sua hora de furar a bolha. É sua hora de falar: eu vou fechar esse negócio, eu vou furar esse negócio, eu vou fazer diferente. Pedro furou a bolha. Estava todo mundo no barco. Todo mundo no barco. Está perigoso? Está perigoso. Está confortável no barco? Não está confortável. Está gostoso no barco? Não está gostoso. Mas está todo mundo lá. Aí de repente um maluco diz: Senhor, se és tu, e fala para mim ir, e eu vou sair andando nesse negócio aqui, eu vou andar. E Jesus fala: então venha. E o Pedro sai do barco e fura a bolha. E ele foi o único homem que se tem notícia até hoje que andou sobre as águas. Houve homens muito cheios do Espírito Santo,
homens muito cheios da presença de Deus, que batiam a capa assim no Rio Jordão, a água parava, escorria o resto, mas aqui fazia um paredão, e os caras falavam assim: agora eu vou passar. Elias fez isso, Eliseu fez isso, Josué fez isso. Mas andar sobre o Rio Jordão, ninguém fez isso não. Andar sobre as águas até então era só Jesus. Mas um homem decidiu furar a bolha. Um homem decidiu ser diferente. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã já. Eu não sei para quantas pessoas eu estou pregando aqui não, mas se 5 pessoas aqui sair desse culto dizendo: eu vou furar essa bolha que eu estou vivendo hoje, já é o suficiente. Porque se uma pessoa faz um estrago no reino, imagine 5. Se uma pessoa só disposta a furar a bolha anda sobre as águas, imagina 5, como é que não vai ser essa história? Meu Deus do céu. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã, furando a bolha. Solta o tema aí, ó. Isso é furar a bolha, é andar sobre as águas. Agora, queridos, se você quer furar a bolha na sua vida espiritual, quantas pessoas da sua família são cheias do Espírito Santo? Porque a gente fica tão pensando, né, em coisas físicas. Nós vivemos tanto em detrimento às coisas físicas. Nós vivemos tanto pensando somente nas coisas da terra. Nós vivemos só pensando em dinheiro. A gente só pensa em dinheiro. E é como o cachorro correndo atrás do rabo, nunca consegue pegar. Pensa tanto em dinheiro e não tem. A gente quer tanta coisa, a gente quer carro, a gente quer casa, a gente se mata por uma casa, se mata por um apartamento. Você vai morrer e seu filho vai continuar pagando, não é verdade? E tá tudo certo, tem que ter mesmo, tem que ter um apartamento, tem que ter uma casa, tem que ter um carro, de preferência um carro que não te deixa na mão, que te leva com segurança, te traga com segurança. Tá tudo certo, querer ter algumas coisas é bom. É bom, tem um ditado que diz que os sonhos, né, são a engrenagem da vida. Alguém que não tem sonho, a engrenagem está travada, não vai chegar a lugar nenhum, querido. Agora olha que coisa interessante. Jesus disse: buscai pois primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se nós buscássemos as coisas do céu, se nós buscássemos, escutem isso, nós queremos furar a bolha na faculdade, nós queremos furar a bolha no trabalho, nós queremos furar a bolha no nosso negócio, nós queremos furar a bolha em várias áreas. Porém, na área que mais importa, na área que deveríamos buscar exaustivamente furar a bolha, nós estamos tão acomodados que nós nem pensamos nela, que é a área espiritual. Se você está bem espiritualmente, você está bem com Deus. Se você está bem com Deus, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem alguém que vai à frente de você, abrindo caminho, aplanando os montes, te dando sabedoria. Aquilo que as pessoas vão demorar 20 anos para entender, em uma palavra como essa aqui nessa manhã, Jesus fala com você e você tem a sua história transformada. Isso é buscar primeiramente o reino. Agora, para você ser diferente, para você furar a bolha, vamos falar da bolha espiritual, já que ela é a principal. Jesus disse que o espiritual é o principal. Aliás, ele não veio trazer o reino da terra, ele veio trazer o reino do céu. E ele diz: é chegado a vós o reino do céu. O reino do céu não é para viver no céu não, querido. O reino do céu é para viver na terra, porque ele diz: é chegado a vós o reino dos céus. E o que é viver o reino dos céus? É viver tudo que Deus tem, tudo que Deus é, na verdade. Me perdoe, eu inverti. Não é tudo que Deus tem, é tudo que Deus é. E eu tenho batido muito nessa tecla: viver o que Deus é. Mas para isso a sua vida espiritual precisa estar em primeiro plano. Quantas pessoas da sua família são cheias do Espírito Santo? Quantas pessoas na sua casa colocam as mãos sobre o enfermo e ele é curado? Quantas pessoas na sua casa, quando alguém vai tomar uma ação, a pessoa é consultada?
Lá na sua casa, quando alguém vai tomar decisões, eles ligam para você? Eles pedem oração para você? Eles falam, me dá um conselho? Pastor, é possível que uma mãe, que um pai chegue num adolescente e diga, meu filho, eu vou fazer algo e eu preciso de um conselho, porque você tem Deus, você tem a sabedoria do Espírito Santo, me dá um conselho aqui, meu filho, é possível. Agora deixa eu perguntar a você, quantos querem ser isso? É preciso furar a bolha, é preciso andar sobre as águas, fazer o que outros não fizeram. Se você quer ser alguém na presença de Deus, alguém na presença de Deus que ninguém nunca foi, que você nunca viu, você precisa fazer diferente, você precisa ser diferente, buscar de forma diferente, porque se você fizer as mesmas coisas que os outros, você vai ser iguais a eles, sim ou não? E Jesus está falando, você quer ser diferente? Jesus está perguntando aqui nessa manhã, você quer ser diferente? Você quer furar a bolha? Você quer andar sobre as águas? Quer? Ah, eu quero, então venha, aleluia, então venha, porque para Ele nada é impossível. Talvez seja impossível para as pessoas que estão aqui com você, talvez seja impossível para a sua família, aleluia. Vocês estão olhando para um homem que, aos olhos da minha família, há 25 anos atrás, eu já estava morto. Minha mãe e meu pai, meus irmãos, eles esperavam que em alguma madrugada ia chegar a notícia de que era hora de ir reconhecer o corpo em algum lugar, no ML, em algum lugar. Vocês estão olhando para um homem que era morto aos olhos da sociedade. A maioria dos meus companheiros, não vou chamar de amigo, porque amigo é uma palavra muito forte, mas os meus companheiros, 95% deles estão mortos. E alguns eu choro. Alguns eu me lembro, eu conheço, passaram pessoas pela minha vida e já faleceram, morreram, foram assassinados, que seriam grandes homens de Deus hoje. E eu falo, puxa vida, por que naquela época eu não estava na presença de Deus para pegar aquele cara e falar para ele, cara, olha o potencial que você tem, vamos lá, vamos andar com Deus. Seriam pessoas simplesmente incríveis, mas o diabo ceifou, levou a vida delas para o inferno. Pelo menos é o óbvio. Mas eu recebi um chamado um dia. Um dia eu fiz uma oração e eu disse, Deus, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais isso. Eu tinha tentado 2 vezes o suicídio e não deu certo. Jesus não deixou eu morrer. E eu falei, puxa vida, eu não sirvo nem para morrer. Então, já que eu não sirvo nem para morrer, então me ajuda a viver. Como é que eu faço? Ele falou, vem. Eu falei, mas não tem como. Olha o jeito que eu estou, se eu pisar nessa água aí eu afundo. E Jesus falou, não, mas se eu falar para você vir, você pode vir, que você não afunda não. Eu estou aqui nessa manhã e ninguém entende nada disso. E às vezes alguém vem aqui, pode ser que tenha pastores aqui olhando para mim nessa manhã e falando assim, cara, como é que Deus usa uma porcaria dessa aí? Pois é, meu irmão, vai entender, né? Vai entender. Pera aí, é esse cara aí que é o pastor dessa igreja? O pessoal me chama de pastor aqui. Se Jesus chamar, você vai. Jesus me chamou um dia, eu só fui, eu falei, eu vou. E como é que funciona? Ele falou assim, um passinho de cada vez, um dia de cada vez. Mas você vai ter que fazer diferente dos outros. Você vai ter que querer mais que os outros. Os discípulos todos podiam ter a mesma coisa. Talvez alguém, Natanael, podia se levantar e falar, eu vou junto. Tiago, filho de Zebedeu, podia levantar e falar, eu também vou. O Judas poderia se levantar e falar assim, não o Judas Iscariotes, o outro Judas, eu vou também. Porque o Iscariotes estava preocupado em não perder a bolsa. E Jesus está falando para alguém aqui nessa manhã, você quer andar sobre as águas, você quer furar a bolha? Então você precisa fazer coisas diferentes da sua família. Se você quer ser diferente, você precisa fazer diferente. O Pedro fez diferente. Na 4ª vigília da noite, a multidão estava onde, galera?
Onde estava a multidão nessa hora? Fala para mim, por gentileza, ajude-me a pregar. Onde estava a multidão? Desculpa, ninguém sabe. Nadando, não é verdade? Estava tudo nadando em volta do barco assim. Eles estavam tudo no Outback. Ele estava em casa dormindo, poxa. Jesus, naquele momento, a multidão estava dormindo. Tem muita gente fazendo parte da multidão. Você está dormindo na vida. Os dias estão se passando. Você está envelhecendo. E a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias do quais você diga: não tenho neles contentamento. Por quê? Porque chegou a idade, chegou a velhice, não tem mais como fazer a obra do Senhor como você pode fazer hoje. Deus quer usar a sua vida hoje, mas hoje você está dando ela todinha para a vida, para o mundo. Aí, quando eu tiver 90 anos, eu vou fazer a obra de Deus. Com 90 anos já é a hora já de partir. Essa é a verdade. Pastor, eu tenho 70 anos, dá tempo de fazer a obra de Deus? Dá tempo, mas vai ter mais dificuldade. Alguém com 30 anos tem mais facilidade do que alguém com 70, com 80, sim ou não? Se bem que os de 80 hoje estão colocando muito jovem de 18 no bolso. Tem uma velha aqui que, tem uma velha aqui que foi esposa de Enoque. E a bicha é porreta. Bota muito jovem no bolso. E a gente olha pra ela e fala assim: quando eu ficar velho, eu quero ficar igual essa mulher. E eu pelo menos falo pra ela. E eu falo pra ela: no dia do seu velório eu vou estar lá e vou falar assim, vou passar a mão no céu assim, vou pegar um unção pra mim. Eu vou carregar seu caixão, sua velha, você vai ver. Eu te amo. Mas a hora de fazer as coisas acontecer é agora. E muita gente dormindo. A multidão estava onde? Desculpa, galera, a multidão estava onde? Dormindo. E os discípulos? Onde os discípulos estavam comigo? Come on. Aonde? No barco. Barco é proteção. Apesar de estar num local muito complicado, as ondas balançando o barco, um baita de um fantasmão na frente. Segundo eles é um fantasma. Imagina o terror, que não era mais o lugar mais seguro naquele momento. Era onde? No barco. E aí os discípulos ficam aonde? Os 11 no barco. Tem muita gente querendo andar sobre as águas, mas ficando no barco. Aí, querido, no barco não vai acontecer nada. Você tem que ousar, você tem que fazer diferente. Você tem que ousar, você tem que mudar a sua história. O que precisa fazer? Pergunta para o Espírito Santo. Saia daqui nessa manhã incomodado. Saia daqui incomodado e diga: Espírito Santo, eu não quero ser os 11. Eu não quero ser a multidão. Eu quero ser um Pedro. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero furar a bolha. Eu quero ser diferente. E eu vou dizer: o diabo quer que você não seja. O diabo quer que você fique preso no barco ou dormindo. O diabo quer que você não arrisque. O diabo quer que você não seja cheio da presença do Espírito Santo. Mas nesta manhã o Espírito Santo está falando no coração de alguém, e você vai ser aquilo que Deus determinou para a glória dele. Aleluia! Mas tem que fazer diferente. Enquanto a multidão está dormindo, a multidão representa o mundo. O mundo está dormindo para as coisas de Deus. Não tenho tempo. Não quero. Eu quero aproveitar a vida. Eu quero aproveitar a vida. Vida eterna. Isso é o mundo. Os discípulos representam a igreja. Conhece Jesus, anda com Jesus,
mas não faz nada de sobrenatural, não movimenta nada, não mexe com nada, não move uma palha no mundo espiritual, expulsa demônio, o demônio não sai. Ora por uma enfermidade e não é curado. Até mesmo nas suas vidas pessoais não tem fruto. E seus discípulos? Tá lá tudo no barco lá, tranquilo. Aqui tá melhor, né? Ali é perigoso. Ser cheio do Espírito Santo, vamos falar de vida espiritual aqui. Ser cheio do Espírito Santo exige renúncia, querido. Não é para quem está dormindo em casa, não. Não é para quem quer conforto do lar, não. Quem quer o conforto, não. Eu tenho que. Se eu não cuidar da minha vida, né? Quem vai cuidar? Alguém tem que. Né? Dia de culto, dia de estar na presença de Deus, tem gente que troca. Não porque é obrigado a estar no trabalho, mas porque quer fazer hora extra. Afinal de contas, se eu não trabalhar, pastor tá com a vida ganha, não sei quem tá com a vida ganha, eu tenho que trabalhar. Pois é, você confia na força do seu braço, você não lê Bíblia, porque a Bíblia diz: maldito aquele que confia no homem, ou maldito aquele que confia na força do seu próprio braço. Se você deixar Deus agir na sua vida, se você não trocar as coisas de Deus, nós cantamos aqui hoje, não é que acho que hoje não, se já cantamos aí a boa parte. Eu encontrei o meu tesouro, encontrei o bem mais precioso, como Maria que estava aos seus pés, e o Senhor disseste a ela: é a boa parte, e não vai ser tirada dela. É escolher a boa parte. Mas a maioria de nós está confortável no barco, cuidando da sua própria vida. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que abandonar o pecado, você vai ter que renunciar ao pecado. Todo mundo faz, mas você não faz. Na época de Israel, haviam pessoas chamadas de nazireus. Todo mundo em Israel tomava vinho, todo mundo em Israel bebia, mas o nazireu não. Aliás, o nazireu não podia comer nem uva. Nem uva podia comer. Todo mundo podia ir num velório e sepultar o seu pai, sua mãe, colocar a mão. O nazireu não podia, em alguns casos, nem ir no velório podia. Eu sou esse cara. Eu decidi ser alguém em Deus. E Deus falou para mim: você não toma nada de álcool, ok? Isso foi bem no comecinho da minha caminhada cristã. No comecinho da minha caminhada cristã, Ele disse: você não bebe álcool. Você não bebe álcool. Zero álcool. E eu falei: tá certo. Eu falei: cerveja sem álcool? Ele disse: não, porque te remete ao passado. Tá bom, então para mim é zero, é zero. Se tiver 5% de álcool, não serve para mim. 3%, 2%, 1%, eu não bebo nada que tenha álcool. A única coisa que eu bebo que tem bastante álcool, por sinal, é o suco de cana. Mas ainda é suco porque não foi fermentado. Depois que fermenta que a bagaceira vira. Mas caldo de cana não dá nada não, é a fruta, é como tomar um suco de uva. Se bem que todo excesso faz mal. E se você tomar muito suco de uva, você vai ficar meio alegre. Se você tomar muito caldo de cana, você vai se lascar todinho. E vou dizer mais: quando você estiver na rodovia, que você parar para tomar um caldo de cana, pega a nota fiscal, porque no bafômetro da frente você pode ser preso, sabia? É verdade. É verdade, pesquisa isso para você ver. Fica o alto teor de cana, de álcool, né, no sangue. Mas Jesus falou para mim que para mim era zero. Eu não podia beber álcool, eu não podia. Mas e os meus irmãos? Meus irmãos bebiam, mas eu não podia. Pastores que dizem: eu tomo um pouquinho de vinho e não tem problema nenhum. E eu não critico eles não, porque não tem problema mesmo. Mas para mim eu não posso. Eles podem. Jesus não falou para eles nada, para mim falou. E Ele disse: para você é zero. E quando eu me tornei pastor, Jesus me disse: nem você, nem a sua igreja bebe álcool. Jesus falou: nem você, nem os membros da sua igreja bebe álcool. É zero álcool. Minha tolerância para álcool, já vou falar, se nunca falei antes, vou falar. Minha tolerância para álcool é zero. E minha tolerância para a igreja de Cristo e na questão do álcool também é zero. Ah, pastor, então eu não vou ficar aqui. Não tem problema, eu tenho até uma igreja para te indicar: Bar do Zé. Para quem gosta de beber, o Bar do Zé é uma igreja perfeita. Que lá você vai fazer, né? E o pastor lá é o dono do bar, o pastor.
E você lá não dá o dízimo não, lá você dá o seu salário inteiro. Seu trouxa. Aqui é só 10%. Lá é o salário inteiro. E mais um pouquinho se tiver uma maquininha. Pastor, se o membro beber? Se o membro beber, o que você faz? Faço nada. Por quê? Eu estou aqui para orientar, não estou aqui para armazenar ninguém. Até porque ninguém aqui é meu membro, né? Aqui não tem ovelhas minhas, eu não tenho ovelha. Eu não tenho nenhuma ovelha, nenhuma. Todas elas são de Cristo Jesus, eu sou apenas o cuidador. Então se a ovelha quer comer lixo junto com o porco, eu até posso dar um tapinha nela, pego o cajado, dou um toquinho. Mas se ela insistir muito, eu deixo e fazer o eu vou pra ele, ó, só tá vendo aí, ó, eu fiz minha parte, ela tá querendo, então. E ele fala, não, você tá certo, deixa ela se lascar, depois eu arrumo ela. É assim que funciona. E obreiro da igreja, pastor, se beber, eu tiro do corpo de obreiros. É simples assim. Simples assim, tiro mesmo. Mas não vai servir em área nenhuma aqui. Você bebe, você gosta de beber, pode continuar, é membro da Lírio, não tem problema nenhum. Continua como membro, não tem problema nenhum. Você não está em pecado contra Deus não, você está em pecado só contra a igreja local, porque a igreja local não bebe. Você está só diferente. Então já que você quer ser diferente, você não pode servir como os outros. Você escolhe o seu rumo e está tudo certo. E fica aqui gostosinho aqui, bonitinho. Você é muito bem-vindo, todos são bem-vindos. Mas para mim Jesus falou não. Para essa igreja Jesus falou não. E nós temos visto uma igreja diferente. É uma igreja diferente. Não é uma igreja comum, não é uma igreja igual. Não é. Eu teria muita dificuldade em encontrar uma outra igreja para mim, se eu saísse da Lírio Parelheiros hoje. Eu teria muita dificuldade para encontrar uma igreja. Eu teria uma igreja inteligente como essa, uma igreja de pessoas inteligentes, uma igreja de pessoas que pensam, igreja de pessoas que não estão aqui para simplesmente ver show, ver espetáculo, ver gente se autoproclamando poderoso, cheio da autoridade. Não, é tudo peidorreiro. Pronto, falei. Tá tudo certo. E quem não peida, você tá com problema. Você é diferente, você precisa furar a bolha. Literalmente, fure a bolha. Porque isso é por aí você fica aí falando, eu estou infartando, não é gases. Agora, para quem quer furar a bolha, para quem quer andar sobre as águas, a primeira coisa é você pergunta para Jesus, eu posso ir? Pergunta para ele, Senhor, deixa eu furar a bolha? Eu duvido que Jesus vai falar não. Eu duvido, conhecendo Jesus, pelo pouco que eu conheço, se alguém aqui pensou assim, Senhor, deixa eu furar a bolha, na hora ele fala, vai, estou procurando alguém, eu estou procurando, aleluia. Mas pastor, eu sou improvável. Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não vale nada. Ele vai dizer, mas meu filho, você não vai andar sobre as águas por causa da sua perfeição, você vai andar sobre as águas por causa do meu venha, aleluia. É sobre isso. E alguém vai dizer, mas esse não era o pescador? Pois é o pescador, agora está andando sobre as águas. Mas esse não era o Noia lá da praça? Pois é, agora é pastor de uma das igrejas mais relevantes de São Paulo. É sobre isso, é sobre alguém que ouve Jesus falar, vem, e sai andando e vai, aleluia. Aplauda o Senhor, louve o nome do Senhor. Aproveita e diga, eu quero isso aí, Jesus. Pedro teve coragem de fazer o que ninguém fez. Todos os outros ficou dentro do barco. Ele falou, eu vou. Você não tem que ficar olhando para ninguém não. Primeira coisa, não olha para ninguém, olha para Jesus. Olha para Jesus, porque se você olhar para as pessoas, você vai ficar ou dormindo em casa, ou no conforto do barco. Então olha para Jesus. Alguns vão dizer, você é louco. Alguns vão dizer, você está maluco. Alguns vão dizer, você ficou lelé da cabeça, mas você sabe quem está te chamando. É isso que importa.
Você ficou maluco? Fiquei maluco por Jesus. Eu quero viver o que Jesus tem. E onde está a dificuldade? A dificuldade não é, por incrível que pareça, para você furar a bolha, para você andar sobre as águas. Querido, a dificuldade não é ser diferente. Por exemplo, Pedro era diferente. Ele era diferente. Ele foi o primeiro a dizer: se é o Senhor, então permita que eu vá. Talvez tenha um monte de gente aqui falando a mesma coisa agora. Quem aqui em algum momento na pregação falou assim: Senhor, eu quero furar a bolha? Cadê? Levanta sua mão aí. Aí você está igual um monte de gente. Agora, o que diferencia você do seu irmão que levantou a mão? Por enquanto nada. Por enquanto nada. O fato de Pedro falar assim: se é o Senhor, permita. Por enquanto nada. Ele continua no barco, ele continua igual. O que vai diferenciar é quando ele começa a colocar o pé na água. Quando ele ajeita para descer, que ele coloca uma perna para fora, que as pessoas vão dizer: não, olha lá. Na igreja, você começou a buscar mais, você começou a fazer as coisas do jeito certo, você começou a ser leal, você já vai começar a arrumar inimigo. Tem que ser diferente. Tem que fazer diferente. Eu quis ser diferente, eu fiz diferente. Não sou muito exemplo não, mas o pouco exemplo que eu sou, acho que já dá para você ver que eu furei a bolha em alguns aspectos. Ainda não sou quem eu quero ser, mas já não sou quem eu era. E eu não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar de Jesus, que faz o Pedro andar sobre as águas, faz o Mel que andar sobre as águas, e faz você andar sobre as águas. Quero encerrar. As pessoas vão começar a falar para você: para, sai daí, não vai não. E Jesus disse: aquele que não deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, não é digno de mim. Você vai ter que deixar. Vai ter que deixar. Se você quer andar sobre as águas, você vai ter que deixar. Mas só uma coisa eu te falo: lá na frente, essas mesmas pessoas que estão falando para você: não sei o que, acho que não, eles vão pedir perdão, eles vão pedir desculpa e vão falar assim: ora por mim. É isso, meu irmão. Eu quero encerrar. Eu queria que você ficasse em pé, mas eu não encerrei ainda não. Então, por favor, só fique de pé, por gentileza, para nós disfarçar que nós estamos indo embora. Que eu ainda quero falar um pouquinho ainda. O maior segredo de andar sobre as águas não é descer do barco. Descer do barco é o preço que se paga. Não olhar para as ondas é o preço que se paga. O vento balançando, o vento te chacoalhando, e você fala: meu Deus do céu, vai enfrentar vento, vai. Lugar seguro é no barco, mas furar a bolha é fora dele. Então você vai enfrentar. Vai ter dia que Deus vai te pedir jejum de 24 horas, você não está acostumado a fazer nem jejum. E Deus vai falar assim: eu quero um jejum de 24, sem nada. Sem nada. E a minha diabetes? Aí Jesus fala assim: então, troca ela por mim. Começa a me chamar de meu Jesus e deixa esse negócio para lá. Mas isso é pessoal, é Jesus com algumas pessoas. Tem coisa que você faz que te dá dinheiro e Jesus vai falar assim: então, você quer furar a bolha? Então você vai ter que deixar isso aí. É isso aí. Você ganha dinheiro de uma forma ilícita. E Jesus está falando para você: desse jeito aí eu não vou te abençoar não, porque eu não posso abençoar o que é ilícito. Você faz errado, você ganha dinheiro de forma errada. E Jesus está falando para você assim, e você fala: oh Senhor, me abençoa porque eu sou dizimista. Jesus fala assim: eu nem recebi o seu dízimo. Só foi para o caixa da igreja, mas não chegou em Deus, porque é ilícito. É um dinheiro que vem de coisas que Deus não se agrada. Então está rejeitado. A sua oferta está rejeitada por Deus. Deus não recebe porque é ilícita. Vai ter que largar, vai ter que abandonar. Mas o segredo de andar sobre as águas não está aí não. O segredo de andar sobre as águas não está em resistir às pessoas falando, em sair do meio da multidão, em sair do meio dos discípulos. O segredo de andar sobre as águas não está em não reparar o vento, nas renúncias, não. O segredo de andar sobre as águas está no pode vir. É aqui que está o segredo. É o pode vir. Pode vir. Jesus, eu posso ir? Pode vir. Cai para dentro. Se você tem o pode vir de Jesus, só vai. Aleluia.
E não importa o que Ele te pedir, fica tranquilo que vai cooperar para o seu bem. A Bíblia vai dizer: todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nos dias que parecer que está dando errado, você vai andar sobre as águas, porque aquele que te chamou é fiel para concluir. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você recebe essa palavra, glorifique o nome do Senhor.